Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Agora é que são elas. Como é que eu vou olhar lá para cima? Mas vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta a tua graça, Senhor, em nosso meio. Manifesta, Deus, a tua palavra, nos dá entendimento, sabedoria para que possamos, ó Deus, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, sustenta-me, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha agir, Senhor, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repreende toda a investida do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Manifesta a tua cura, Senhor, sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Nós estamos aí no livro de Ezequiel, a pastora foi quem deu o Ezequiel 20, não é? E eu acho que ficou faltando o final do 20, né? Ela leu até o 20 todo? Ela leu também o 21? Oh, que bom. Tem certeza? Ela disse que não tinha entrado nem no 20? Ok. Então ela deu até ao fim do 21? Oxi. Falou sobre essas duas profecias. A do 20 começa aí no 20, termina no 21. Então fica para mim agora 22, é isso? A abominação de Jerusalém. Eu espero que ela esteja assistindo. Ela marcou até o final do 21, mas o 22 ela não leu, não é? Tá bem. Então vamos lá, Milena. A pastora lhe dispensou semana passada, mas hoje estamos de volta ao nosso... Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu estou tomando um medicamento que me deixa com náusea. É, um pouquinho forte. Venha, minha filha, venha. Venha cá dar o estudo hoje. Venha, tá vendo que é ela, né? Depois... É... é. Capítulo 22. Vamos ler os primeiros versículos. Diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz, assim diz o Senhor Jeová: Ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo seu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. Aos que estão perto, aos que estão longe de ti, escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti para derramarem o sangue. Ao pai e à mãe desprezaram em ti, para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti, e aos órfãos e às viúvas oprimiram em ti. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanaste. Homens caluniadores se acharam em ti para derramar o sangue, e em ti sobre os montes comeram a perversidade e cometeram no meio de ti. E perversidade cometeram no meio de ti.
A vergonha do pai descobriram em ti, e as que estavam impuras, na sua separação, humilharam no meio de ti. Um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue. Usura e lucro tornaste e usaste de avareza com teu próximo, oprimindo-o, mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Eis que bati as mãos contra a tua avareza de que usaste, e por causa do teu sangue que houve no meio de ti. Estarás firme no teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse e o farei. E espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos das nações, e saberá que eu sou o Senhor, ou saberás que eu sou Jeová. Continuando, ele vai dizendo, tem outras profecias que vêm a Ezequiel, mas eu quero comentar logo essa daqui. E Deus, a gente já falou aqui, já mostramos aqui os pecados de Jerusalém, mas Deus fala aqui claramente sobre o pecado de Jerusalém e expõe aqui coisas que o povo começou a achar normal fazer. E Deus diz: quando fizeste isso, negaste a mim. Né? E uma das principais coisas que levou o povo a ser levado da sua terra foi ter profanado o sábado. E é exatamente isso que ele explica aqui. Profanaste o meu sábado, né? E se esquecesse de mim. E ele fala aqui da profanação, e fala do adultério, da prostituição da cidade de Jerusalém. E aí ele trata Jerusalém, e aí a gente tem que entender, claro, todo crente deve entender bem isso. Por que Deus nos chama de noiva? Né? Por que Deus chama a igreja de noiva? Por que nós somos a noiva? Que comparação é essa que Deus faz? Né? Deus é pai, nós somos a noiva, como é que é esse processo aí? No tempo de Israel, Deus sempre usou essa analogia com o povo de Israel. Uma analogia de uma noiva, ou de um casamento mesmo, porque aí ele usa o termo aliança. Ele faz uma aliança com o povo de Israel, e o povo de Israel adultera, ou seja, não cumpre essa aliança e vai atrás de outras pessoas, de outras coisas, outros deuses, daquilo que Deus não permitiu que eles fizessem. E o fato de ter levado o povo a outros deuses, ele chama isso de adultério. E aí ele compara isso a um pecado de adultério. Ou seja, se inclinar diante de outros deuses, fazer imagens de esculturas, fazer altares, né? Ele chama isso, coisas que ele abominava, ele chama isso de adultério. Então, é impossível que Deus, que chamou isto de adultério, que chamou o povo de adúltero, em algum momento da história posterior, Deus venha a permitir que isso seja feito novamente. Que altares sejam erguidos, que santos sejam erguidos. É uma questão de raciocínio lógico. Se Deus não permitiu no passado, por que Deus permitiria agora isso? E Deus fala, e claro que todas as outras coisas que Deus não permitiu, por que Deus permitiria agora? Então a gente diz assim, não, mas o Antigo Testamento, agora quem serve é o Novo Testamento, o Antigo Testamento não serve mais. O que não serve do Antigo Testamento para nós, por enquanto, são as leis cerimoniais. Quer dizer, por enquanto não, porque nós não somos judeus. Não serve, até porque não temos nem o templo. Não tendo o templo, não tem como seguir as leis cerimoniais. Mas as leis morais de Deus permanecem, que estão no Antigo Testamento, estão inclusive antes do Antigo Testamento, antes das leis, em Gênesis, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó e com Moisés. Não aparecia nem a lei propriamente dita ou escrita, mas Deus manifestava a sua lei moral
E é essa lei moral que Deus diz que colocaria dentro dos nossos corações. A sua lei, ele gravaria nos nossos corações. E ele chama Jerusalém, que ele chama Jerusalém da menina dos seus olhos, né? E menina dos nossos olhos é essa bola, né, dos nossos olhos, que a gente está em proteção constante. Se você tentar tocar, você não consegue, né? Alguém toca no nosso olho, só falta o mundo cair. E Deus nos compara a isto. E Deus nos compara, ou seja, com uma proteção, como está protegido, como nós estamos protegidos debaixo da proteção de Deus, debaixo da mão de Deus. Mas como nós temos a capacidade de se afastar das coisas que Deus nos mandou fazer, das coisas que Deus ordenou que fizéssemos. Como nós temos essa capacidade de nos afastar, e era o que ele está reclamando aqui com Jerusalém. E ele chama as abominações de Jerusalém. E aí ele diz, homens caluniadores, desprezaste os meus sábados, profanaste, desprezaste as minhas coisas santas, versículo 8, né? Profanaste os meus sábados, desprezaste pai e mãe, desprezaste o estrangeiro, o órfão e a viúva. Deus mandou o povo não se esquecer dessas três classes sociais: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Estrangeiro porque eles foram estrangeiros no Egito. E Deus diz, assim como vocês foram estrangeiros no Egito, protejam os estrangeiros. Assim como vocês foram peregrinos em Israel, em Canaã, vocês também têm que proteger os estrangeiros. E eles massacraram os estrangeiros. E aí, e os órfãos não cuidaram. E a viúva oprimiram. Então, essas pequenas coisas acabaram por tornar a cidade de Jerusalém, e Deus dá título de as abominações. E Deus disse, julgarei, versículo logo no início, versículo 2. Farei fazer-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Aí diz, e assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade que derrama, e começa a dizer aquilo tudo que nós já lemos. E ele diz aqui no versículo 3, que ele faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Muitas das coisas que nós fazemos é contra nós mesmos. A única pessoa, muitas vezes nós fazemos coisas que vão ofender o nosso irmão e tem uma implicação direta com os outros. Mas muitas têm implicação direta com a gente mesmo. Muitas das coisas que nós fazemos e dizemos, mas se calhar isso aqui não tem nada a ver. E às vezes a destruição vem sobre a nossa vida. E às vezes a gente não consegue enxergar de onde está vindo essa destruição. De onde veio essa destruição? Por quê? Simples. Porque o pecado nos cega. Se o pecado nos cega, quando vier a destruição, nós não sabemos por que veio a destruição, porque o pecado já cegou. A Bíblia diz que o abismo chama outro abismo. E o que aconteceu com o povo de Israel, especificamente com o povo de Jerusalém, é pecado em cima de pecado, e aí acaba transgredindo a lei, e os seus olhos acabam sendo fechados ao ponto do profeta chegar ao ponto de chamar o povo e dizer, olha, a abominação de vocês vão ser destruídos. E o povo não estava nem aí. Nem aí. E aí Deus faz, mais uma vez aqui no 23, Deus faz outra, falando agora, usando uma alegoria, usando uma historinha. Deus usa a história de Olá e Olibá para dar que ele chama as duas meretrizes, né? As duas prostitutas, e ele chama, e vamos ler o que é que diz o capítulo 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas prostituíram-se no Egito, prostituíram-se na sua mocidade. Ali foram apertados seus peitos e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã. E foram minhas e tiveram filhos e filhas.
E quanto ao seu nome, Samaria é Olá e Jerusalém é Olibá. Vamos parar aqui, vamos entender um pouco da história de Samaria e a história de Jerusalém, para que a gente possa entender um pouco como funciona, qual é essa questão. Quem é Samaria e quem é Jerusalém para Israel? Alguém? Milena, alguém? Quem é Samaria e quem é, ou o que é a cidade de Samaria, o que é a cidade de Jerusalém para Israel? Dou-lhe uma, Milena. Quem era Jerusalém? O que é Jerusalém? Sim. Sim, mas Jerusalém está onde no meio disso tudo? Jerusalém está no reino de Israel ou está no reino de Judá? Hum. Sim, 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 sim. Também, também. Israel era Samaria. Israel era Samaria, como assim? Ao contrário. Samaria ficava em Israel. Samaria é uma cidade. Então vamos lá, todo mundo agora aprender. Vamos aprender geografia, bora? Bora aprender geografia? Vamos aprender geografia? Vamos aprender geografia. Como é que tem que segurar o braço, senão ele cai. Ou então aqui assim. Vamos. Samaria. Samaria. Vamos lá. Israel. O povo, vamos, pelo amor de Deus. Ângela. Você, Ângela. Se você memorizar isso, se você memorizar isso, a gente vai, eu termino. Senão a gente só vai sair daqui. Eita, eu não consigo olhar. Lembra que o povo saiu e foi para o Egito. O Egito fica embaixo. Fica embaixo, é o Egito. Imagine que nós estamos em Portugal, né, depois da África, lá para cima tem o Egito. Perto de onde está tendo guerra lá no Iraque, no Irã, aquelas coisas lá. Pro lado de lá. Vem pro lado de lá. Então nós temos a África, lá em cima o Egito. Certo? O Egito. O povo saiu de lá e Deus tinha dado para o povo a terra de Canaã que ficava em cima. E aí Deus deu ao povo a terra de Canaã. E quando Deus deu ao povo a terra de Canaã, e o povo passou 40 anos no deserto, né? Na verdade, esse trajeto durava naquela época, andando como eles estavam, 3 dias. 3 dias. Né? E demoraram 40 anos ali, dando voltas e voltas e voltas no deserto. Chegando lá em cima, eles tomaram posse da terra de Canaã. E aí a terra de Canaã passa a se chamar o quê? Israel. Mas não vai me ajudar muito esse mapa, não. Não vai confundir ainda mais. Aí essa terra, pronto, essa terra daí. Pode deixar aí, Tiago. É todo Israel. Essa foi a terra. Chamava-se antes como? Diga, Ângela. Canaã. Chamava-se andando voo para Canaã. Canaã é essa terra. Chamava-se Canaã. Nome de um dos filhos de Noé. A terra de Canaã. Eles entraram em Canaã e a terra de Canaã deixa de ser Canaã para ser Israel. Israel é o filho de Abraão, teve Isaac, teve Jacó, que se chamou Israel. Israel teve quantos filhos? 12 homens. 12 homens. Então, Israel, propriamente dito, não entrou nesta terra. Quer dizer, viveu nesta terra, mas não a possuiu. Então, os seus filhos foram divididos em quantos estados?
12. Um para cada filho. Então toda a cidade de Israel foi dividida em 12 estados, que naquele tempo chamava-se tribos. E cada um desses estados recebia o nome de um dos filhos. E o nome de um dos filhos era Judá. E daí dura até hoje o reino de Judá. Daí vem a palavra judeu, de um dos filhos. E Judá significa o quê, Milena? Tradução da palavra Judá? Louvor, Milena. Um levita não... Isso é a primeira coisa que o levita aprende. E então, o que acontece? Eles entram lá e habitam lá. E vivem os 12, quer dizer, os filhos dos 12, né, que os 12 também não entram, que já se passa alguns anos. Os 12, os filhos dos 12, a descendência dos 12, quando vem com Moisés, Moisés era da cidade de Levi, né, era levita. Os 12, os filhos descendentes dos 12, vivem aí no tempo dos juízes, no tempo de Josué, no tempo de juízes, e vivem nessa terra sem rei. O que é isso, meu filho, pelo amor de Deus? Agora botou de cabeça para baixo. Aí, o que acontece? O que acontece? Fui olhar e esqueci o que acontece. Aí o que acontece? Eles vivem aí no tempo de juízes sem rei nenhum. E aí eles pedem para levantar um rei, né? Na época de Samuel, e eles escolhem o primeiro rei que governa todas as 12 cidades, chamado de Saul. Depois de Saul, Deus escolhe quem? Davi. Depois de Davi, Deus escolhe quem? Salomão. E quando Salomão morre, o que acontece? O reino divide-se e vão 10 cidades atrás de um e 2 atrás do outro. E esses 10 que vão atrás do um formam o reino de Israel. E os outros 2 que sobram formam o reino de Judá. Certo? Então, nesse caso, que era Judá e Benjamim, e que são 2 que estão ali pertinho. Então, o que acontece? Temos, então, 2 reinos vivendo nessa cidadezinha, que é menor que a cidade de Aveiro. 2 reis morando nessa cidade. Um do reino de Israel e o outro do reino de Judá. As 2 cidades que ficaram com o rei, todos os reis dessa cidade, desse reino, de Judá, eram descendentes de Davi. E os das outras 10 cidades não eram descendentes de ninguém. Quer dizer, era descendente de alguém, mas não era da descendência de Davi. Por quê? Porque Deus prometeu a Davi que não tiraria o cetro, ou seja, não tiraria o reinado de sua descendência. É uma promessa que Deus deu a Davi. E realmente Deus cumpriu. Os filhos de Salomão, neto, bisneto, tataraneto, foram à cidade de Judá. E Jerusalém fica em Judá. Fica em Judá. Então, nessa época, antes de Salomão, na época de Saul e na época de Davi, não existia templo. Então, a religião judaica, ela não tinha um local de adoração específico. Tinha outros lugares, por exemplo, quando Saul pecou, porque não esperou o sacerdote, ele estava, se eu não me engano, era na cidade de Siló. Tinha outro que era na cidade de Betel. Tinha centros de adoração onde ele fazia o sacrifício. Quando Salomão chega, ele unifica isso. E o local da adoração agora é no templo. É no templo. Então, que ele construiu, que Salomão construiu. Então, temos toda a cidade ali, certo? Com um centro de culto na cidade de Judá.
Ok, tudo bem, porque o reino é um só. Mas quando o reino se separa e ficam 10 de um lado e 2 do outro, onde é que vai ter o centro de adoração? Aí eles vão buscar os antigos centros que existiam. E um dos lugares, e por ser a capital, qual é a capital de Judá? Jerusalém. Qual é a capital do reino de Israel? Samaria. Então a Samaria é a capital do reino de Israel. É o local de adoração, é o local onde faz culto, é Samaria. E Jerusalém passa a ser o local de adoração dos judeus, de Judá, do povo de Judá. Certo? Aí, quando Jesus Cristo vem, essa confusão está tão grande que a mulher samaritana pergunta a Jesus Cristo: olha, onde é que nós devemos adorar? Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, dizemos que é neste monte que nós devemos adorar. Afinal, onde é que a gente deve adorar? Quem é que está certo nessa história? Foi a pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse: mulher, chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém. É a história que vocês conhecem bem. Então, é por isso, tem esses dois lugares de adoração. E onde é, então? É realmente Samaria ou é realmente Jerusalém? E Deus de nenhum nem outro, Jesus Cristo de nenhum nem outro, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso tudo para chegar aonde? Quando passaram-se anos, certo? E sendo Israel e Judá. Israel e Judá. E aí o que acontece? Todos os reis de Jerusalém, de Israel, todos os 10 dos 10 que ficou, a parte que mandou a descendência de Salomão embora, não é? A que se decidiu do reinado, né? Criou separou-se do reinado. Essa parte, conjunto com as outras 9 tribos, só tiveram reis maus. Então, todos os reis que você vai ver que é mau, provavelmente é de Israel. Em Judá, vão ter reis maus, mas muito, muito poucos. E não tão maus como o rei de Israel. Como, por exemplo, você pode ter o rei Acabe, de onde é? Israel. O rei Acaz, de onde é? Então você vê um rei mau, você não sabe nem de onde vai, aí você joga logo que é para Israel, que a chance tá bom. Josafá, que era um rei bom, era de onde? Pronto, aí. Tá vendo? Vocês já estão começando a entender mais de Bíblia. Pois, aí as descendências de Judá estão todos lá. Fez o que era, seguiu os passos do seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou, quando é do Judá, fez o que era bom aos olhos do Senhor. Agora é certo, disser que um rei é bom, tenha certeza, não foi de Israel, foi de Judá, certo? Só que aí, o que acontece? Quando Deus julga, Deus não gostou dessa separação, permitiu. Deus permite porque nós temos livre-arbítrio. Mas ele não gostou dessa separação. E aí, e até porque o povo se corrompe mais ainda. Porque vão ter líderes para os dois lados, líderes religiosos para os dois lados. E então, quando Deus traz o juízo sobre Israel, a primeira cidade a ir embora, foi embora, o primeiro reino dos dois, aí embora quem foi? Vamos pela lógica das informações que eu dei. Qual foi o primeiro reino a ser levado cativo? Israel, porque só tinha reis maus. Né? Porque quando Deus dizia, vai mandar para Judá, aí o rei orava a Deus e dizia, Senhor, aí Deus, vou te dar mais 70 anos. Aí ele se vira para o lado e tem aquela coisa da azaco e tal. Aí Deus se compadece e dá mais alguns anos. Deus diz, se compadece e dá mais alguns anos. Porque Deus está sempre respondendo com misericórdia às nossas orações. Né? Como é, Laura? Desculpa. Em primeiro lugar, depois também o de Judá também. Mas o primeiro foi, o que a gente está falando aqui na época de Ezequiel, que Ezequiel está profetizando contra Judá.
Porque Israel já tinha ido embora. Já estava indo embora. Ele durou esse período de tempo. Pronto, aí a gente vai lembrar dos nomes bonitos dos reis que levaram eles embora. Por exemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor é um bom nome para o filho. Nabucodonosor. Nabucodonosor foi quem levou agora, na época de Ezequiel, que levou o rei, que ele fala o rei Ezequias, tal, aquela coisa toda que nós já falamos aqui. Mas só que quem levou o reino de Samaria, quem levou o reino de Israel, foi a Síria, foi o rei Salmanassé. Salmanassé. Tiveram três: Salmanassé, Nabopolassar e Nabucodonosor. Foram os três principais. E aí, o que acontece? O que Salmanassé faz? Logo de cara. Ele faz uma coisa. O sistema de cada cidade de levar o povo cativo é diferente. Por exemplo, qual é a de Nabucodonosor? Nabucodonosor, quando entrava nas cidades, ele pegava o povo inteligente daquela cidade, os intelectuais daquela cidade, levava para aproveitar no seu reino. Levou quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Levou Ezequiel. O povo da alta ia. E deixou quem em Israel? Os pobres. Mulher não. Levou os inteligentes, deixou quem? As mulheres. Laura, se fosse um homem dizendo isso, eu ver uma mulher dizendo isso, fogo, essa eu vou ficar guardada na memória pro resto da vida. Aí o que acontece? Deus deixa lá o povo pobre, sem estudo, fica tudo lá. Fica tudo lá. E aí, o que acontece? Salmanassé, Salmanassé, a Síria tinha uma maneira diferente. Como é que a Síria fazia? Ele tinha medo. O rei da Síria tinha medo. O povo da Síria tinha medo. Então ele pegava o povo de Israel, e ele era daquela teoria da Babilônia, sabe? Eu acho que ele conhecia a palavra de Deus, que na união o Senhor ordena a bênção. Então, o da Síria fazia a desunião do povo. Então o que ele fazia? Pegava o povo de Israel, e não fez que nem Nabucodonosor levou para Babilônia, não. Viveu todo mundo junto, aquele negócio cresceu, pipocou. É sério, onde bota judeu multiplica. Não, eles pegaram os de povo de Israel, as 10 tribos de Israel que eles levaram para o Egito, levaram um pedacinho para o Irã, levaram um pedacinho para... Quer dizer, Irã naquela época não... Levaram para a Babilônia, levaram outro pouquinho para a Turquia, levaram um pouquinho para não sei para onde, saiu distribuindo para aquela região, né? Filístia e tal, pronto, que eram os nomes de antigamente. Levou para aquela região, saiu distribuindo, e pegou aquele povo e trouxe para dentro de Israel, para a cidade de Samaria, exatamente para a cidade de Samaria. Então, o que acontece com aquele povo que ficou um pedacinho, ficou um pouquinho em Samaria, mas veio gente estrangeiro. Veio um monte de estrangeiro de outras nações com seus costumes, com as suas adorações aos seus deuses, a sua forma de cultuar. E então, há um sincretismo religioso em Israel. Eles têm o judaísmo, mas é adaptado para os outros povos. Então, o judaísmo praticado em Samaria era impuro. Era impuro. Por quê? Porque, por exemplo, eles, supondo, não sei agora, mas, por exemplo, ele não tinha tanta rigidez com a carne de porco como tinha o judeu. Estou dando só uma informação assim, não sei se era assim, se isso que eu estou falando procede dessa forma, né? Não sei se carne de porco, mas estou dando para vocês entenderem como é que funciona a coisa. Então, eles tinham uma certa é tanto que pronto, para vocês entenderem, agora já me veio a memória, o Talmud, que hoje é a regra de fé dos judeus, é um livro de doutrinas, né, de como eles devem se comportar, os judeus.
O Talmud é aceito pelos judeus, mas não é aceito nunca foi aceito pelos samaritanos. Então eles não tinham essas regras que os judeus tinham. E os judeus vivem um sistema de regra muito grande, que está tudo escrito no Talmud. E os samaritanos, não aceitavam. Então os judeus sempre diziam que os samaritanos eram um povo impuro. É tanto que judeu não fala com samaritano, porque eles não são puros. Então essas 10 tribos que foram levadas se perderam. Se perderam. Não temos registro dessas outras tribos. Não sabemos quem é quem por causa dessa mistura toda. Então não tem. Os judeus que sobram hoje são da tribo de Judá, da tribo de Levi, porque estava misturado, né? A tribo de Levi estava misturada de tudo que é lado, e ainda da tribo de Benjamim, mas já na época que eles foram levados, Benjamim já era um povo muito pequeno que foi comido pelo povo de Judá. Então a maioria dos judeus hoje são mesmo judeu. São aqueles que voltaram da Babilônia. Só quem foi para a Babilônia foram esses 3 grupos. Levitas, da tribo de Levi, da tribo de Judá ou da tribo de Benjamim. Então são esses 3 povos. E aí tem essa religião toda que o samaritano faz. Então quando Deus chama, e isso sobreviveu, de Salmanassé, ainda veio Nabal-Palassar, ainda veio outros, para depois vir Nabucodonosor. Isso demorou muitos anos. Demorou alguns anos. E aí o que acontece? Quando Deus vem aqui, no capítulo 23, e fala de Olá e Olibá, ele está falando aqui as duas meretrizes, as 2 prostitutas. Primeiro ele fala da irmã mais velha, ele fala aqui de Samaria. Ele diz aqui, Olá é Samaria e Jerusalém é Olibá. Mas se você for ler aqui, ele vai dizer tudo aquilo que aconteceu. E prostituiu-se Olá, versículo 5, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos, como eu falei, foi levado pelos assírios, vestidos de azul, o exército assírio era vestido de azul, prefeitos e magistrados, todos os jovens de cobiçar, cavaleiros montados a cavalos, assim cometeu ela suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles a quem se namorava, com todos os seus ídolos se contaminou. Aqui fala exatamente dessa contaminação. Deus nunca foi a favor do sincretismo religioso. Sabe o que significa essa palavra? Sincretismo religioso. Milena, por favor, explique-nos o que significa sincretismo religioso. Você teve uma oportunidade, já é a 3ª vez que eu falo esse nome, você teve a oportunidade de perguntar, João Paulo, o que é sincretismo religioso? E não perguntou, e eu achei que você entendia. Então diga o que é que você não tem certeza, Milena. Então diga o que é sincretismo religioso. Milena. Então, Milena. Não é propriamente uma mistura das religiões, mas é uma tentativa de associar as religiões. Então isso é o sincretismo, é algo muito mais profundo. Não é andar junto, não é somente andar junto católicos e protestantes, é tentar criar alguma coisa ali que parece nem é crente nem é católico. Isso é um sincretismo. Nem é crente, nem é bruxo. Tem alguma coisa ali no meio que dá para fazer um sincretismo, que é o que os africanos fizeram quando levaram para o Brasil a sua religião africana, com todos aqueles santos. Eles fizeram o que chama-se de sincretismo religioso e acabaram criando uma religião exclusiva do Brasil chamada Umbanda. Que a Umbanda nada mais é o sincretismo religioso das religiões africanas com africanas, das religiões africanas, mais o cristianismo, a Igreja Católica e o catolicismo. Então nós vamos ter ali os santos que eles chamam, para aí já chamam de santo, os deuses da igreja, os deuses do povo da cultura africana, é identificado com os santos da Igreja Católica. E aí nasce lá no Brasil nasce essa questão da Umbanda ou do Candomblé, que aqui o povo entende mais como bruxaria e tal, essas coisas chamadas esse nome bruxo, né?
meio que a idade da pedra, né? Aquela coisa meio medieval, né? Os feiticeiros. Parece filme de Harry Potter, né? Alguma coisa assim desse tipo. Mas nada mais é do que verdadeiramente essas religiões africanas que se misturaram, muitas delas lá no Brasil, sincreticamente, e acabaram formando o que é a Umbanda, o que é o Candomblé, salvo não é, algum erro na definição, mas para que a gente possa entender melhor essa questão. Diga, Laura. É. Hoje, quem faz isso a nível mundial, de tentar unir as religiões, é um centro chamado Legião da Boa Vontade, LBV. A LBV é muito forte no Brasil, acho que ela surgiu no Brasil, e principalmente de pedir dinheiro. O pessoal trabalha para pedir dinheiro, eles até chamam o pessoal para trabalhar, telemarketing, para pedir dinheiro. E é muito forte a LBV, e a LBV prega, que é o Paiva Neto, prega exatamente esse sincretismo, essa mistura, que a maior mensagem de Satanás, é uma meia-verdade. Não é uma mentira completa, mas é uma meia-verdade. Porque a mentira que Satanás coloca é que todos os caminhos levam a Deus. É uma meia-verdade. Onde é que está a verdade? É que realmente todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma grande verdade. Porque diz lá em Apocalipse que todos estarão diante do grande trono branco. Todos. Todos vão ressuscitar e todos vão estar diante do grande trono branco. Isso é verdade. Quer seja crente, quer não seja crente, vai estar diante de Deus. Os que não são crentes estarão diante do grande trono branco, os que são crentes estarão diante do trono de Cristo. E receberão seu galardão e tal. Mas todos estarão diante de Deus. Agora, depois de estar diante de Deus, é que define aqui na terra. Depois, eu não quero que todos os caminhos levem a Deus. Eu quero que depois do caminho que leva a Deus, né, depois de estar diante de Deus, eu quero continuar com Deus. E essa é que é a diferença. E aí é isso que Satanás não diz. Todos os caminhos levam até Deus, leva. Só que alguns caminhos levam até Deus e dali para o inferno. E outros dali para o... Ecumênico. Também. Sim. Aí é diferente do sincretismo, porque ele é exatamente a mistura, é o que mais ou menos o que a Milena falou. É a mistura, é a união de todos. E agora a Igreja Católica está exatamente com essa propaganda, que é cada um mostra a sua religião, e eles vêm com essa questão. E nós sabemos que não é, a Bíblia rejeitava. Deus matou pessoas, ou julgou pessoas, né? Rejeitou pessoas que adoravam a outros deuses e que descumpriam o seu chamado. Está aqui, é o que ele diz aqui. Então, quando ele fala aqui em Olá, ele diz exatamente isso, que assim cometeu ele, versículo 7, as suas devassidões, com eles que eram todos a flor dos filhos da Síria, e com todos aqueles que se enamoravam com todos os seus ídolos, se contaminou. Então Deus não é a favor do sincretismo religioso, Deus não é a favor do ecumenismo, Deus não é a favor de nada disso, todo caminho leva a Deus. Não, Deus é a favor de que nós aceitemos ao Filho que Ele deu, ao Senhor Jesus Cristo, certo? Para que não venhamos a perecer, mas que venhamos a ter a vida eterna. E aí ele começa a dar um relato aqui sobre o que aconteceu com Olá, que é a Samaria, e de toda a atrocidade que Samaria fez. Samaria foi terrível, a gente vê lá a história, inclusive, do chegar ao ponto de comer carne humana, comer os filhos. Isso aconteceu em Samaria, né? Então a gente vê isso, era terrível o que aconteceu lá em Samaria. E depois, aí ele diz, no versículo 11, diz assim: vendo isso, sua irmã Olibá, vendo isso, ou seja, Jerusalém, vendo tudo o que aconteceu com Jerusalém, como ele se corrompeu, e aí sim,
corrompeu o seu amor mais do que ela, e as suas devassidões foram maiores do que as de sua irmã. Deus está dizendo assim, olha, vocês têm tanto problema com os samaritanos, e vocês são piores do que eles. Quer dizer, Deus está chamando agora a menina dos seus olhos, o Monte Sião que permanece para sempre, que não se abala, permanece para sempre, está dizendo que corrompeu o seu amor mais do que a outra. E aí, começa a dizer aqui e fazer, namorou-se dos filhos da Síria, a mesma coisa que aconteceu com Olá, Olibá estava fazendo. E ele diz no versículo 13, vi que tinha contaminado o caminho e o caminho de ambas era o mesmo. Aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagem dos caldeus pintada de vermelho. Aí começa a dizer, se enamorou deles, versículo 16, vendo-os com seus olhos, e lhes mandou mensageiros à Caldeia, já a terra dos caldeus, a Babilônia. E aí ele começa a dizer como essas duas cidades tinham ido pelo mesmo caminho. E quão cego estava Jerusalém, quão cega estava Jerusalém, que não conseguia enxergar isso. E aí ele diz no capítulo 24, e para fechar aqui, no capítulo 24, ele fala, vem aqui a parábola de destruição de Jerusalém. E aí é ensinado mais outra das profecias de Ezequiel. Ele diz assim, veio a mim, versículo 1 do 24, veio a minha palavra do Senhor, no 9º ano do 10º mês, aos 10 do mês, dizendo, filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém neste mesmo dia. Realmente, o rei da Babilônia levou o rei no seu 9º ano do reinado. E usa de uma comparação para com os da casa rebelde, diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, põe a panela ao lume, põe-na e deita-lhe água dentro. E ajunta nela bons pedaços de carne, todos os bons pedaços, as pernas e as espadas, e enche-as de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Fala ferver bem, e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová. Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço a pedaço, e não caia sorte sobre ela. Porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma penha descalvada o pôs, e não o derramou sobre a terra para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não seja coberto. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, ai da cidade sanguinária, também eu farei uma grande fogueira, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias e ardam seus ossos. Então a porás vazias sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime da sua ferrugem, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. De vaidade se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma, ao fogo irá a sua escuma. Na tua imundícia está a infâmia, pois te purifiquei, e tu não te purificaste. Nunca mais será purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, disse, será assim e o farei. Não tornarei atrás e não pouparei, nem me arrependerei, conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos, e julgarão, diz o Senhor Jeová. Ele diz, olha, pega nessa panela enferrujada, deita a carne nela, pedaços bons, e coze também junto com o fogo, e depois vai tirando pedaço por pedaço. E não escolha, porque eu não vou escolher pedaços bons para não levar, e levar apenas pedaços de ossos, não. Vai todo mundo sofrer. Vai todo mundo pecar. Vai todo pecador levar. E aí, aí vem aquela pergunta. Será que o pecado de um é o pecado de todos? Nós lemos na semana passada, na semana atrasada, que o filho não levará o pecado do pai.
né? E o pai não levará o pecado do filho. Aquele que cometer pecado, esse morrerá. Certo? Mas a minha pergunta é, o pecado de um é o pecado de todos? Isso é muito interessante a gente entender isso, principalmente quando a gente vai estudar a questão do reino espiritual e quando a gente trabalha com libertação e entendendo mais as coisas que acontecem no reino espiritual, é que às vezes, muitas das vezes, e na maioria das vezes, o pecado de um acaba sendo o pecado de todos. Né? E por isso que muitas vezes o pecado no altar, uma pessoa em pecado no altar, pode trazer maldição para a igreja. E por isso nós temos cuidado com as pessoas que ministram. Né? Agora, por outro lado, também temos que ter consciência de que a gente não vai ficar que nem doido. Será que aquela pessoa está em pecado? Porque maior é Deus que está conosco. Agora, uma vez que nós sabemos do pecado e permitimos o pecado, nós estamos sendo coniventes com o pecado e nós acabamos por receber da mesma maldição. E aí toda a igreja sofre. Então, se um pastor de uma igreja tem... Um pastor lá no Brasil, por exemplo, tinha uma igreja gigante, a igreja dele estava crescendo. Eu já contei essa história aqui há muitos anos. A igreja dele pipocando, muita gente evangelizando, indo para a rádio, indo para a televisão, indo para tudo que era lado. De repente o pastor cai em adultério. E a igreja, puf, se divide. E então, tem os apoiadores do adultério e os que não apoiavam o adultério. Né? Porque não se tratava somente de uma questão de pedir perdão. O cara adulterou e seguiu com a prostituta, com a adúltera. E formou outra igreja com a adúltera. E eu falei isso porque os membros da igreja, o pastor Tiago tinha uma lan house, né? Um lugar onde ia para a internet, pegar a internet. O pessoal pagava para entrar na internet, né? Um cybercafé. E o pessoal da igreja foram todos lá no cybercafé para ver o quê? A página do Orkut, que não era Facebook lá no Brasil, era Orkut, para ver a foto do pastor adulterando. Que a mulher divulgou na internet a foto do adultério. E os membros da igreja foram para ver a foto do pastor que estava na internet. Olha, vê a situação. Então toda a igreja sofre. Aqueles que nós levamos, né, para a igreja, com o intuito de salvar a alma daquela pessoa. Aí nós levamos, vamos domingo para a igreja, vamos, chegamos lá, estamos na igreja, aí o cara sentou, poxa, gostei daquele pastor. No outro domingo, vamos lá para aquela igreja. É melhor a gente ir para outra. Mas por que a gente vai para outra hoje? Mas por que a gente vai... O que a gente vai dizer? Pois, mas só que aí quando a gente diz a verdade para a pessoa diz, eu fui na outra vez, gostei, e agora que o pastor pecou, aí eu não vou mais para essa porcaria. Porque as pessoas ainda, os novos convertidos, claro que a gente tem que dizer a verdade, mas às vezes a gente tem que omitir algumas coisas, porque o novo convertido, ou aquele que está em processo de conversão, ele não tem a nossa mentalidade ainda, de que nosso exemplo maior é Cristo e não o pastor. Ele não tem, é porque ele vem com aquela ideia de que o pastor, de que o chefe religioso, né, o pajé, sei lá, o chefe religioso da religião é o vicário de Cristo, é o substituto de Cristo na terra. Então ele é santo. Não é aquela história de que beija a mão, respeito, não sei o que lá, papapá. Porque em todo lugar, em toda religião do mundo, o chefe, o pajé, ele é ovacionado, beijam a mão, faz aquela coisa toda. E na igreja evangélica, ele é o pastor, ele não é o representante do cristianismo. O Papa é o representante do catolicismo. Se o Papa erra, a igreja católica erra, porque ele é representante do catolicismo, representante maior do catolicismo, chamado a sua santidade. Se a sua santidade peca, quem acabou-se. Agora, se um pastor peca, ele pecou só.
A igreja não pega com ele, nós temos esse entendimento, mas a pessoa que está vindo ao evangelho não tem esse entendimento de que nós somos falhos. De que nós podemos errar e de que Deus é misericordioso para nos dar o perdão. E as pessoas não vêm. E aí diz assim, o crente é tudo safado. Né? E aí nós acabamos por, mesmo com os nossos atos, acabamos por impedir que outras pessoas se acheguem a Cristo. Não é? Ou ainda assim, mesmo crendo que Deus age nessa situação, né, das que ele nos dá, nenhuma se perdeu, como ele diz na palavra, mas demora o fato lá. Meu pai mesmo saiu do evangelho depois que o pastor, né, que ele confiava, vocês já sabem da história, né, procedeu de forma errada. E meu pai disse, nunca mais vai para essa coisa. Esse negócio só tem crente, só tem gente safada. E era assim, mas a pessoa não entende que o que nós pregamos não é a minha vida. Eu posso errar amanhã. Eu posso cair em pecado. Posso. Quem é que está livre do pecado? Quem é que está livre das tentações? É que pessoal que já morreu. Mas está livre. Está em coma na UTI. Está livre do pecado. Porque de que voltar a viver e abrir os olhos, passar a enfermeira, começa a pecar de novo. Mas só se estiver em coma ali. Aí o que acontece? A pessoa não entende isso, que nós estamos em constante acerto com Deus. Então nós queremos nos acertar com Deus. Somos santos exatamente por isso, porque Jesus Cristo nos santifica. Mas o novo convertido não tem essa visão. Então nós não podemos falar. Nós não podemos chegar para ele e falar. Por isso que muitas vezes a gente critica, porque quando a gente tem um escândalo dentro da igreja, e a pessoa vai e publica no Facebook o escândalo. Isso é ridículo. Isso é ridículo porque o mundo faz para tentar denegrir a nossa imagem. Mas a gente fazendo, em primeiro lugar, nós não somos juízes. Deus, se tem uma coisa que Deus não nos chamou, foi para juízes. A gente é juiz porque a gente quer, mas Deus não chamou para ser juiz. Juiz da igreja é Deus. É Deus. Nós somos juízes de nós mesmos, julgue o homem a si mesmo. Né? Então, dentro da igreja, a gente tem que preservar a igreja. É a igreja. E é isso que eu chamo tanto a atenção às vezes. E eu já falei aqui diversas vezes. Eu disse, meu filho, se você quiser pecar, peque, vá, peque. É aquilo que eu falei agora no início. O pecado vai contra você. É pecado contra você. Agora, não venha pecar contra a igreja, não, que você está pecando contra o trabalho que está sendo feito aqui, que a duras penas nós estamos levantando, né, que com muito trabalho árduo nós estamos orando, que nós estamos destronando principados e potestades, que nós estamos pagando uma luta. Não venha destruir, não. Aí a pessoa pecou, mas fulaninha pecou, fulaninha fez isso. Deixa fulaninha. Envolveu quem? Não envolveu ninguém não, tá lá. Então deixa ela. Não, envolveu fulaninho, cicraninho, blá. Agora não, agora a gente vai ter que entrar, porque aí mexeu na igreja de Cristo. E qual é a nossa, como responsável, qual é a visão que nós estamos passando? O que as pessoas olham para os crentes da plenitude da palavra e olham e dizem? Agora como igreja, como instituição. Né? O pessoal olha para um crente da plenitude da palavra, vai dizer o quê? Então a gente tem que entender isso. Nós como cristãos, como é que a gente vai pregar? O que as pessoas vão dizer de nós? E a gente tem que ter os olhos abertos para isso, a gente tem que ter a atenção voltada para isso. Né? Não é somente o pecado de um, é o pecado de todos. Com Israel aconteceu isso. Não vou dizer que todo Israel pecou, mas, infelizmente, aqueles que estavam no meio do pecado sofreram. Não vou dizer que Daniel pecou, não, mas estava no meio do pecado, sofreu. Sadraque, Mesaque e Abednego não pecaram, mas estava no meio do pecado, sofreu. Ezequiel foi levado, coitado. Nem conseguiu servir ao templo. Mas foi levado em cativeiro.
E aí, o pecado de um acaba sendo o pecado de todos. A destruição de um acaba sendo a destruição de outros. Então, de uma igreja que eu fazia parte, o pastor, outra igreja. O pastor adulterou, separou-se. De repente, num domingo, num sábado, fez um culto do jovem, no domingo fechou a igreja. E não avisou mais a ninguém. Quando o membro foi para a igreja, cadê a igreja? Ligou para o pastor não atendia, ligou para o pastor não atendia. Os irmãos que tinham, alguns que tinham recebido mensagem de que não ia haver culto, né? De repente o pastor foi embora. O meu cunhado, André Wilson, o outro lá, em 2000 e alguma coisa, ele recebeu uma mensagem da pastora dele, fecha a igreja e vem embora para a nossa, porque era uma cidade que durava, são 8 horas de viagem. Olha, fecha a igreja e vamos embora. E vem embora para cá. Como assim fecha a igreja e vem embora para cá? Uma igreja de 100 membros. Estou falando da igreja de 2 membros, não, de 100 membros. 100 membros. Fecha a igreja e vem embora para cá que nós não temos mais plano de continuar em Recife. O coitado do André ficou aflito. Tinha o quê? 24, 25 anos de idade. 24, 25 anos de idade. Era a minha mesma idade que eu tinha. Aflito. Chegou para mim e disse assim: João Paulo, eu gostaria que você pregasse hoje. Eu disse: eu não vou pregar, já contei a história aqui. Eu não vou pregar não, André, porque tu sabe que nessa igreja ninguém sobe no altar não. Se eu subir no altar para pregar, tu vai... Eu disse: João Paulo, pregue hoje. Eu disse: mas bom, pregue hoje, não, era amanhã. Pregue amanhã. Eu disse: André, João Paulo, eu estou dizendo pregue amanhã. E eu: tá. Aí lá vai eu. Não sabia o que estava acontecendo. Deus me deu uma palavra dizendo assim, Êxodo 33. Não me faça sair deste lugar, Senhor. Se a tua presença não for comigo. O nego do outro lado chorava, bichinho, coitado. Eu não entendi o que estava se passando. E comecei a pregar sobre isso. Não adianta a gente sair daqui se Deus não está mandando. As pessoas podem mandar a gente ir, mas se Deus... E ele estava aflito no interior dele, querendo saber: Senhor, como é que eu vou abandonar 100 membros? Aí quando foi na quinta-feira, ele vai lá e diz assim: João Paulo, está acontecendo isso. Não fechou. Mas a responsabilidade de... E o que eu vou fazer com esse... Com o sentimento de pastor. É o sentimento de pastor. O que é que eu vou fazer com as ovelhas? Como é que eu vou dormir amanhã sabendo que uma ovelha está perdida? Como é que eu vou dormir amanhã sem saber o que aconteceu com o rebanho? Como é que eu vou colocar a cabeça no travesseiro sabendo que por minha causa a igreja se perdeu? Uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que não pensa assim, melhor dizendo, uma pessoa que não tem esse pensamento, não é de Cristo. Não pode ter Cristo no coração. Não pode. Uma pessoa que não se preocupa com o próximo é a síndrome de Caim, que tenho eu com meu irmão. Né? E a gente tem que se preocupar. E para terminar, quando ele diz aqui, versículo do 15 em diante, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe. Mas não lamentarás, nem chorarás, e nem te correrão as lágrimas. Refreia o teu gemido, não tomarás luto por mortos, ata o teu turbante e coloca nos pés os teus sapatos, e não te rebuçarás, e o pão dos homens não comerás. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher, e fiz pela manhã como se me deu ordem. Imagina. Ezequiel, é o seguinte, meu filho. Eu vou tirar de ti o desejo dos teus olhos.
Desejo nos meus olhos? Que é isso? Que mensagem é essa? Vou tirar de um golpe só. Qual é o desejo dos meus olhos? Mas tu não lamentarás, nada de chorar. Nem correrão lágrimas. Você não vai nem gemer. O que vai tirar dos meus olhos, o desejo dos meus olhos? Eu não vou poder nem chorar, nem gemer. O negócio é quando ele fala, povo de Israel, eu não sei que mistério é esse, mas Deus vai tirar o desejo dos meus olhos e eu não vou chorar. Fala ao povo de Israel, de tarde a mulher dele morre. E ele faz conforme Deus disse, não chorou? E o povo me disse, não nos fará o que significam estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse, por que tua mulher morre e tu não chora? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo das vossas almas, e os vossos filhos e vossas filhas que deixaste cairão à espada. E farei como eu fiz, não vos rebuçarei e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fareis. E quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, o desejo dos seus olhos, a saudade da sua alma e seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo algum que escapar para o fazer ouvir com os ouvidos, neste dia abrir-se-á a tua boca para com aqueles que escapar, e falarás, e por mais tempo não ficarás mudo. Assim virás a ser para ele um sinal maravilhoso, e saberão que eu sou o Senhor. Daquele povo, alguns ficaram. Jeremias é um dos que não foram levados. Foi levado posteriormente, e segundo a tradição, morreu no Egito, Jeremias. Mas ele está falando, e a vida dele foi um exemplo da profecia. A mulher dele morreu, e ele não chorou, nem fez gemido e tal. E era exatamente isso que o povo fez quando foi levado em cativeiro para a Babilônia. De um momento só, e era exatamente naquele dia, de um momento só, Deus levou todo o povo. Profanou o santuário, ou seja, os babilônicos entraram no Santo dos Santos quando não deveria ter entrado, tocaram fogo no altar e então profanou o Santo dos Santos. E então, nunca mais, até 70 anos depois, que o povo voltou para a terra a reconstruir o templo. Mas nunca mais o templo foi o que de fato ele tinha sido aqui com Salomão, que ele tinha, como o templo era até aqui. E a gente vai ver isso mais para frente, e eu vou terminar aqui. A gente vai terminar Ezequiel, e quando a gente terminar Ezequiel, a gente vai entrar em Esdras e Neemias para a gente ver como é que foi a volta deles. Eles agora estão indo, vai ter Esté, e depois a gente volta, ele voltando da terra. Para vocês entenderem mais ou menos como é que foi essa ida. Mas exatamente nesse dia, foi o dia, no 9º ano do reinado do rei, esqueci agora, acho que é Ezequias, Israel, Jerusalém, foi levado para a Babilônia. Amém? Cansei. O profeta sofre. Não pode nem chorar. Vamos ficar em pé. Aqueles que trouxeram dízimos e ofertas, aproveitem esse momento de oração para depositar no gasofilácio. Que Deus possa fazer o seu povo prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, vão viajar amanhã. Pensei que viajavam hoje, chegavam amanhã. Não viaja amanhã. Como é o nome da mãe de Anjão?
Vodilha. Vodilha. Senhor, Vodilha está chegando. Hã? Não, Deus sabe quem são. Davidson e Vodilha. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Deus, eu te agradeço por essa palavra ministrada em nosso coração e pelo ensinamento que tu nos deste, Deus. Senhor, eu te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, orando pelas finanças do teu povo, que tu estejas com as tuas mãos estendidas, Senhor, para aqueles que estão com as mãos estendidas para a tua casa. Deus, que tu estejas, Senhor, com as mãos estendidas, Senhor, para fazer prosperar o teu povo, Deus. E que aqueles, Senhor, que têm contribuído para a tua casa, Senhor, com os dízimos e as ofertas, Senhor, tu possas suprir as necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreende o devorador, Deus, na vida dessas pessoas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Assim como diz em tua palavra, Senhor, faz com que venha a chuva no tempo certo, Deus. E que os celeiros venham transbordar, Deus. Deus, e aqueles que não honram a tua casa, Senhor, aqueles que retêm o dízimo e a oferta, Deus, como diz em tua palavra, Deus, eu peço para tu usares da tua misericórdia e converte essas almas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que na tua volta, Deus, não tenhamos nada do que nos envergonhar e estejamos preparados para o encontro direto contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu oro, Deus, pela vinda, Senhor, da mãe e do irmão da Ângela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, Senhor, seja tu, Deus, a segurar, Pai, aquele avião, para que não haja turbulência, Senhor, para que seja um voo tranquilo, Senhor, para que seja um voo descansado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles venham sobre a tua proteção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, eu te peço que essa viagem, Senhor, tenha desde o seu início até a sua chegada, Senhor, aqui nesta nação, seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te peço, Senhor, abençoa a estadia, Senhor, desta mulher e de seu filho nesta nação, Pai. Deus, que seja um tempo de encontro contigo, Senhor. Traz a salvação, Senhor, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça os alcance, Senhor, continuamente. E que eles possam sair daqui, Senhor, desta nação, possam retornar para a sua casa, cheios da tua palavra, cheios da tua presença, Senhor. E que verdadeiramente, Senhor, possamos ser exemplos para eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço e peço que cada um, Senhor, que aqui está, possa ser abençoado, Senhor, por ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, e abençoa a nossa ida, a nossa casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá uma noite maravilhosa, abençoa aqueles que têm nos ouvido pela internet, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, derrama tuas bênçãos sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus.